Muito boa tarde. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer à Universidade do Mindelo pelo convite que me dirigiu para participar remotamente nesta quinta semana digital da Universidade do Mindelo e pela oportunidade que realmente temos de falar sobre aspectos importantes das tecnologias de informação e comunicação na nossa sub-região e, portanto, na África Ocidental. Na minha intervenção, falarei sobre as tecnologias de informação e comunicação na região da CEDEAO, desafios, projetos e sobre o mercado das TIC da África Ocidental. Começaria com uma breve contextualização, falando sobre a CEDEAO. A CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, foi estabelecida a 28 de maio de 1975, na cidade de Lagos, então capital da República Federal da Nigéria. A CEDEAO conta atualmente com 15 Estados-membros, 8 francófonos, 5 anglófonos e 2 lusófonos. Temos, portanto, na CEDEAO, 3 línguas oficiais: o inglês, o francês e o português. A CEDEAO conta com uma população de 300 milhões de habitantes e, do leque dos 15 países membros, apenas 4 fazem parte da lista dos países de rendimento médio: Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Ghana e Nigéria. Os restantes 11 países fazem parte da lista dos países menos avançados. Qual é o principal objetivo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental? Ora, o principal objetivo da CEDEAO é a promoção do desenvolvimento económico e da integração regional na África Ocidental. E deve-se dizer que, neste aspecto particular da integração regional, durante os quase 41 anos da CEDEAO, há algum progresso que deve ser registado. Temos atualmente um Parlamento Comunitário, constituído por 135 deputados, 5 dos quais de Cabo Verde. O Parlamento é atualmente um órgão consultivo da nossa comunidade. Temos um Tribunal de Justiça da Comunidade com poderes supranacionais. Isso significa que as decisões do Tribunal de Justiça da Comunidade são aplicáveis em todos os países da CEDEAO. Possuímos atualmente um governo comunitário, que é a Comissão da CEDEAO, constituído este governo por um presidente, um vice-presidente e 13 comissários, cada um representando o seu respectivo país. Possuímos um passaporte da comunidade, que é utilizado por 14 dos 15 países membros, só falta Cabo Verde. Em dezembro último, os chefes de Estado e de Governo da CEDEAO lançaram o bilhete de identidade biométrico da comunidade, que é um bilhete de identidade que deverá ser utilizado por todos os cidadãos da comunidade. E neste momento está-se no processo de emissão desse bilhete de identidade. Possuímos igualmente na CEDEAO livre circulação de pessoas e de bens. No que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação, o objetivo principal da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental é a criação de um mercado único das TIC na África Ocidental. E, portanto, nesse aspecto, a Comissão da CEDEAO olha para as TIC como sendo o motor do processo de integração regional na África Ocidental. As TIC são de uma importância extrema para a nossa comunidade. De acordo com o Fórum Económico Mundial, se os países em desenvolvimento atingirem a mesma taxa de penetração de banda larga e de telemóveis que os países da Europa Ocidental, poderão aumentar até 420 mil milhões de dólares ao seu PIB e ainda gerar quase 14 milhões de empregos.
Portanto, investir nas tecnologias de informação e comunicação parece-nos ser investir no desenvolvimento dos nossos países. De acordo com o Banco Mundial, cada 10% de aumento da taxa de penetração de internet leva a um aumento do PIB desse país na ordem de 1,3%. E para a GSMA, cada 10% de aumento da taxa de penetração de telemóveis leva igualmente a um aumento do PIB na ordem de 1,2%. As tecnologias de informação e comunicação são, sem dúvida, um fator de desenvolvimento dos países. E as próprias Nações Unidas dizem que o acesso à internet é um direito humano fundamental. É, portanto, fundamental investirmos no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na África Ocidental. Contudo, se olharmos para a realidade atual, mundial, em termos de conectividade, nós constatamos que o nosso continente tem ainda um longo caminho a percorrer. O mapa que podemos ver agora no ecrã mostra a conectividade à escala global. As áreas mais brilhantes significam áreas com maior conectividade e as mais escuras representam áreas com menos conectividade. E a África, o nosso continente, mais uma vez, tem ainda um longo caminho a percorrer. Quais são os principais indicadores de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação na nossa sub-região? Analisemos alguns dados fornecidos por organizações internacionais como as Nações Unidas e a União Internacional de Telecomunicações. As Nações Unidas publicam regularmente aquilo que chamam de Índice de Governação Eletrónica. E fazem essa publicação de 2 em 2 anos. Ora, nós constatamos que nesse ranking o país melhor posicionado é o Ghana, na posição 123 à escala mundial, seguido de Cabo Verde. Ora, Cabo Verde ocupa neste momento a posição 127. Cabo Verde, no que diz respeito à governação eletrónica, tem tido um percurso muito peculiar. Isso porque, em 2008, Cabo Verde ocupava nesse ranking a posição 104. Em 2010, passou para a posição 108. Em 2012, passou para a posição 118. E em 2014, data do último relatório, Cabo Verde passou para a posição 127. Isso significa, portanto, que alguma coisa não vai bem no que diz respeito à governação eletrónica em Cabo Verde. Ora, se entretanto olharmos para o Índice de Desenvolvimento das TIC, publicado regularmente pela União Internacional das Telecomunicações, Cabo Verde ocupa neste ranking a posição 96, é o primeiro da África Ocidental. E se olharmos para a taxa de penetração de internet, aqui a Nigéria ocupa, portanto, a primeira posição na nossa região, com uma taxa de penetração de internet de 42,7%, enquanto Cabo Verde ocupa a segunda posição, com uma taxa de penetração na internet da ordem dos 40%. Portanto, temos um longo caminho a percorrer. A última coluna desta tabela mostra-nos a taxa de penetração de telemóveis de acordo com o último relatório da União Internacional das Telecomunicações, mas são dados de 2014 que, naturalmente, carecem de atualização neste momento. Ora, quais são então os objetivos globais da CDAO no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação? Como eu fiz referência há bocado, o objetivo estratégico principal é a criação de um mercado único das TIC na África Ocidental. Para se atingir esse objetivo, a Comissão da CDAO, portanto, trabalha com 2 pilares fundamentais. O primeiro
é o desenvolvimento da infraestrutura regional de banda larga. Para nós é fundamental o desenvolvimento da infraestrutura de banda larga se queremos criar um mercado único. E o segundo pilar é a harmonização das políticas das tecnologias de informação e comunicação e do quadro regulamentar. Não é possível termos um mercado único para as telecomunicações e tecnologias de informação se não tivermos um ambiente legal, um quadro legal e um quadro de regulação na África Ocidental que seja harmonizado. E é por esta razão que nós trabalhamos com esses dois pilares fundamentais: desenvolvimento da infraestrutura de banda larga, infraestrutura regional de banda larga e harmonização das políticas e do quadro regulamentar no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. Ora, falemos então sobre a infraestrutura regional de banda larga, ou seja, sobre o nosso primeiro pilar para a construção do mercado único das TIC na África Ocidental. A infraestrutura regional de banda larga da CDAO é constituída pela rede de banda larga terrestre e também pela rede de banda larga submarina ou pela rede de cabos de fibra óptica submarinos. Em termos de rede de banda larga terrestre, nós podemos ver neste mapa, temos cerca de 60% da infraestrutura regional de banda larga terrestre já operacional. É a parte verde representada neste mapa. Neste momento, cada país possui ligação direta com pelo menos 2 países vizinhos. Mas temos ainda 40% da rede regional de banda larga que precisa de ser desenvolvida. É a parte azul neste mapa. E abrange, como podem ver, sobretudo os países do Rio Mano, Serra Leoa, Guiné, Libéria e, portanto, nesta zona ribeirinha, digamos assim, da nossa sub-região. Relativamente à infraestrutura regional de banda larga, componente cabos de fibra óptica submarinos, nós temos neste momento 6 cabos de fibra óptica submarinos internacionais a atravessar a nossa sub-região, com um total de 25 estações terrenas. Todos os países com litoral, com exceção da Guiné-Bissau, estão conectados. Neste momento estamos a trabalhar para apoiar o governo da Guiné-Bissau para que esse país também tenha uma ligação direta a um cabo de fibra óptica submarino. Todos os países sem litoral, portanto, o Níger, o Burkina Faso e o Mali, têm pelo menos 2 ligações através dos seus países vizinhos. Ora, quais são os principais desafios que nós temos relativamente à infraestrutura regional de banda larga? Ora, nós temos, em relação à infraestrutura de banda larga, de uma forma geral, um dos maiores desafios tem a ver com o facto de, a nível nacional, a nível de cada país, haver ainda necessidade de se completar a rede nacional de banda larga. Sobretudo, mais uma vez, nos países do Rio Mano, Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Temos ainda o caso da Guiné-Bissau, que nem sequer está ligado a um cabo de fibra óptica submarino. Mas outro desafio importante que devemos levar em consideração tem a ver com os países sem litoral, o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Porquê? Porque nesses países o preço da conectividade é particularmente elevado. Isso deve-se, sobretudo, ao facto de 70% da conectividade internacional desses países destinar-se ao pagamento de trânsito terrestre. Basicamente, nesses países, para se ligarem aos cabos de fibra óptica submarinos intercontinentais, têm que passar por um país vizinho. Ora, 70% dos custos são exatamente para pagamento de trânsito terrestre.
É por esta razão que, ao nível da Comissão da CDAO, estamos a trabalhar e vamos agora, no próximo mês de junho, apresentar perante o Conselho de Ministros das Tecnologias de Informação e Comunicação da Comunidade uma proposta de regulação, de um ato adicional, exatamente visando a redução desses custos de conectividade internacional para os países sem litoral. Quais são as perspectivas futuras no que diz respeito ao desenvolvimento da infraestrutura regional de banda larga na nossa sub-região? Precisamos que cada país membro da CDAO desenvolva a sua estratégia nacional de banda larga, de tal forma que esse documento seja claro e execuível. Isso porque estudos realizados pela União Internacional das Telecomunicações indicam que países que tenham uma estratégia nacional de banda larga têm normalmente uma taxa de penetração de banda larga fixa superior aos que não têm essa estratégia nacional de banda larga em 9%. Portanto, país com estratégia de banda larga tem taxa de penetração de banda larga terrestre superior a um outro país que não tem em 9%. 9% superior. E esse mesmo estudo da União Internacional das Telecomunicações indica que países que tenham uma estratégia nacional de banda larga têm normalmente uma taxa de penetração de banda larga móvel superior aos que não têm essa estratégia de banda larga em 19%. Portanto, parece aqui haver uma correlação quase que direta, entre ter estratégia nacional de banda larga e ter uma taxa de penetração de banda larga fixa ou móvel superior. Entretanto, essas estratégias só são efetivas, só trazem resultados positivos quando observarem um conjunto de requisitos. Primeiramente, tem que ter o apoio governamental ao mais alto nível. Esse é o primeiro requisito. Em segundo lugar, tem que envolver os principais stakeholders. Se um dado país tiver uma estratégia nacional de banda larga sem o apoio e o envolvimento governamentais ao mais alto nível, e se não envolver os principais stakeholders, portanto, o governo, a autoridade reguladora, os operadores, a sociedade civil, as empresas, essa estratégia nacional de banda larga está condenada ao fracasso. E é igualmente importante que essa estratégia seja focalizada na implementação. Porque não devemos ter uma estratégia nacional de banda larga que não focalize nos aspectos relacionados com a implementação. E tem de ser de execução obrigatória. Não pode ser apenas um documento, apenas um papel para ficar na prateleira. Tem que ser de execução obrigatória. Se os países da nossa sub-região, todos eles desenvolverem a sua estratégia nacional de banda larga, respeitando estes requisitos, conseguiremos dar passos substanciais para melhorar a infraestrutura regional de banda larga e a conectividade na África Ocidental. Mas, neste momento também, outro desafio que nós temos, ou a nossa visão para o futuro, tem a ver com a conclusão da rede regional de banda larga para os países do Rio Mano, sobretudo, dizia eu, a Libéria, Serra Leoa e a Guiné-Conakry. Em Côte d'Ivoire, que é outro país do Rio Mano, membro da União do Rio Mano, a infraestrutura é um bocadinho mais desenvolvida. Pretendemos criar um operador regional de telecomunicações, um SPV, Special Purpose Vehicle, para construir e manter a rede regional de banda larga. Pretendemos igualmente melhorar o aproveitamento das infraestruturas alternativas existentes na nossa região, sobretudo aquilo que nós chamamos Dark Fiber, ou a fibra negra. Como nós sabemos, as grandes empresas de eletricidade da sub-região, normalmente quando desenvolvem a sua rede de eletricidade, colocam
cabos de fibra óptica exatamente para serem utilizados na manutenção desta rede de eletricidade. E grande parte da capacidade desses cabos de fibra óptica não são portanto, utilizadas. E é isso que nós chamamos de fibra escura, ou dark fiber. E nós podemos usar essas infraestruturas alternativas para melhorar a conectividade da sub-região. Outro projeto importante que temos ao nível da Comissão da CDAO é o projeto de criação de IXPs, de Internet Exchange Points, nacionais em todos os Estados-membros da nossa comunidade. Os IXPs são muito importantes. Porquê? Porque se um dado país tiver uma IXP, isso significa que o tráfego nacional permanece nesse mesmo país. O que é que isso quer dizer? Imaginemos, por exemplo, um país com 2 ou 3 operadores. Olhemos para o caso de Cabo Verde, onde temos a CV Multimédia e temos também, por exemplo, a T+. Se cada um desses operadores tiver a sua própria conectividade internacional, imaginem, por exemplo, que alguém tem um site alojado nos serviços ou utilizando a linha de acesso à internet da CV Multimédia. Se um utilizador estiver a utilizar a T+, como seu fornecedor de serviço de acesso à internet, e se não houver ligação entre esses dois operadores, o que é que acontece? O tráfego sai do computador do utilizador T+, vai para o estrangeiro, vai para a Europa, depois volta novamente para Cabo Verde para ir ter ao servidor da CV Multimédia. Quando, na verdade, se nós tivéssemos um IXP, uma Internet Exchange Point em Cabo Verde, o que aconteceria? Os dois fornecedores de serviço de acesso à internet teriam uma ligação entre si. E desta forma, se alguém que é cliente da T+, quiser aceder a um serviço que se encontra alojado em servidor cliente da CV Multimédia, o tráfego sairia do seu computador, iria diretamente para o servidor da CV Multimédia sem ter necessidade de ir para o estrangeiro e voltar. Ora, esse é o objetivo principal de uma Internet Exchange Point. Obviamente, contribui de forma substancial para reduzir os custos de acesso à internet. E é importante que nós tenhamos isso em todos os países da nossa região. Atualmente, existem em apenas 4 países: a Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria e Serra Leoa. Em Cabo Verde, por exemplo, não existe uma Internet Exchange Point. E reparem que não requer um investimento avultado. Por exemplo, em Cabo Verde, tanto a T+, como a CV Multimédia estão, pelo que me consta, têm uma ligação ao data center da Chara Grande. Era basicamente fazer uma interligação, não é, entre meter lá um switch, alguns equipamentos e interligar as duas redes. E já está. E é importante que façamos isso ao nível de cada um dos países da nossa região. E é importante que criemos também uma IXP regional na África Ocidental, que vai fazer com que o tráfego da África Ocidental permaneça na África Ocidental. Ou seja, se há um pacote que deve ser de Cabo Verde e ir, por exemplo, ao Senegal, não há necessidade desse pacote ir para a Europa e descer novamente para o Senegal, o que obviamente encarece os custos de acesso à internet. Ora, isso tudo tem a ver com a infraestrutura regional de banda larga, com o desenvolvimento da banda larga na África Ocidental. O outro pilar para a construção do mercado único das TIC na África Ocidental tem a ver com a harmonização das políticas de telecomunicações e das TIC. Isso é fundamental, como eu fiz referência há bocado, porque se nós queremos desenvolver um mercado único das TIC na África Ocidental, nós precisamos de ter um ambiente de regulação harmonioso e precisamos ter um quadro legal harmonioso, de tal forma que seja fácil para uma empresa cabo-verdiana operar no Senegal, na Gâmbia, em Mali, portanto, em qualquer um dos 15 países da nossa região. E por esta razão é importante termos essa harmonização das políticas.
Ora, é neste contexto que, ao nível da CDAO, nós podemos produzir leis regionais. Não nos cingimos, portanto, às leis nacionais dos vários países, mas podemos produzir leis para os 15 países e podemos produzir, da mesma forma, regulação para os 15 países. Temos vários textos comunitários. Eu destaco, por exemplo, a gestão do espectro radioelétrico. Temos aquilo que nós chamamos de um ato suplementar em relação a essa matéria. Serviços de acesso universal, transações eletrónicas, proteção de dados pessoais, etc. Isso significa que, ao nível da sub-região, nós podemos produzir aquilo que nós chamamos de um ato suplementar, que depois é assinado pelos chefes de Estado e de Governo dos nossos 15 países, e depois as legislações de cada um dos nossos países deverão ser ajustadas, levando em consideração esses textos legais regionais. Isso é fundamental, repito, para que tenhamos um ambiente regional que facilite as trocas comerciais e o desenvolvimento desse mercado único na nossa região e que facilite, de uma forma geral, a integração regional na África Ocidental. Temos, igualmente, a diretiva sobre o combate a cibercrimes, que é fundamental. Temos regulação relativa às condições de acesso aos cabos de fibra óptica submarinos e às estações terrenas. E estamos neste momento a trabalhar em alguns textos comunitários, nomeadamente o roaming integrado, que é fundamental. É fundamental porque imaginem que nós saímos de Cabo Verde com o nosso telemóvel e que viajamos até o Senegal. Nós podemos usar o mesmo número de Cabo Verde, fazendo roaming. Atualmente, se nós fizermos isso, o preço que nós pagamos é proibitivo. Ora, o que nós estamos a fazer é trabalhar para a redução substancial do roaming dentro da sub-região. De tal forma que seja mais fácil as pessoas viajarem e fazer negócio no que diz respeito a aspectos relacionados com a comunicação. Estamos igualmente a trabalhar num outro documento para facilitar o acesso dos países sem litoral aos cabos de fibra óptica submarinos e também no que diz respeito a assinaturas digitais, criptografia e certificação. Um outro projeto muito importante para a África Ocidental é a Agenda de Cibersegurança da CDAO. Esse projeto enquadra-se no âmbito da harmonização das políticas e do quadro regulamentar da África Ocidental, da região da CDAO, e enquadra-se igualmente num objetivo também importante da CDAO, que é a promoção do desenvolvimento da economia digital na nossa sub-região. Ora, de acordo com a McAfee, as perdas anuais devido a cibercrimes à escala mundial rondam os 445 mil milhões de dólares. Alguns países da CDAO ocupam lugares de destaque nos rankings internacionais de cibercriminalidade. E esta batalha contra a cibercriminalidade, do nosso ponto de vista, só poderá ser vencida ao nível regional e mundial. Não há nenhum país no mundo que poderá vencer sozinho a batalha contra a cibercriminalidade. E é por esta razão que, ao nível da nossa sub-região, nós estamos a desenvolver e a implementar esta agenda regional para a cibersegurança. Entre as várias iniciativas constantes desta agenda regional de cibersegurança, nós podemos destacar alguns projetos concretos. Por exemplo, a avaliação do estado atual de cibersegurança em cada Estado-membro da CDAO, é o que nós estamos a fazer. O desenvolvimento de estratégias nacionais de cibersegurança em cada um dos 15 países da CDAO. Isso é fundamental. É fundamental que cada país tenha uma visão clara de futuro no que diz respeito à cibersegurança e aquilo que pretende e vai fazer
para garantir um espaço um espaço nacional para cada um desses países mais seguro no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. Estamos igualmente a ajudar cada um dos países membros da CDAO a criarem os seus respectivos CERTs, ou Computer Emergency Response Teams. Neste momento temos CERTs em 4 países e precisamos de ajudar os demais 11 países, inclusive Cabo Verde, a criarem, esses países todos, a criarem os seus CERTs. Os CERTs são fundamentais para garantirem um espaço cibernético mais seguro em cada país. Porquê? Porque analisam a situação de cibersegurança no país, lançam alertas, dão informações importantes e pertinentes, monitoram, digamos, o espaço cibernético para garantirem os níveis de segurança que cada país precisa. Obviamente a ideia aqui não é fazer espionagem de forma nenhuma, é a garantia da cibersegurança. Esses CERTs são fundamentais, sobretudo para Cabo Verde, que aparentemente aposta nas tecnologias de informação e comunicação como um setor estratégico para o desenvolvimento do país. De facto, se as tecnologias são uma área estratégica para o desenvolvimento do país, é fundamental garantirmos a cibersegurança. E essa aposta impõe-se. No âmbito da Iniciativa Regional de Cibersegurança da CDAO, queremos igualmente criar um Centro Regional de Cibersegurança para toda a sub-região e estamos igualmente a formar juízes, procuradores e agentes da polícia para que possam melhor julgar e investigar cibercrimes. Como nós sabemos, os crimes informáticos têm características muito peculiares e a investigação desses crimes também requer técnicas muito especiais e é preciso que os juízes e procuradores tenham conhecimentos relevantes nessa matéria. A esse respeito, já na próxima semana, nós estamos a organizar em Abuja, na capital da República Federal da Nigéria, uma formação para juízes, procuradores e agentes da polícia de todos os países da CDAO. De Cabo Verde vem pelo menos um procurador e um agente da Polícia Judiciária para participar nessa formação. O objetivo dessa formação é exatamente preparar essas pessoas para questões fundamentais que têm a ver com a investigação de cibercrimes e o julgamento desses mesmos crimes. Ora, e em Cabo Verde? Qual é a importância das TIC para Cabo Verde? Eu utilizarei os poucos minutos que me sobram para falar um bocadinho sobre a realidade cabo-verdiana. Ora, se olharmos para a nossa realidade cabo-verdiana, nós temos um país muito pequeno, um mercado muito pequeno e sem recursos naturais. Ora, num contexto de um país pequeno, um mercado pequeno e sem recursos naturais, parece-me que a aposta na inovação e nas TIC, parece-me que essa aposta é um imperativo. E é exatamente o que nós devemos fazer. Ora, neste contexto, para melhor aproveitarmos as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação e aproveitarmos o mercado de 300 milhões de habitantes que é a CDAO, enquanto que nós em Cabo Verde temos um mercado de apenas 500 mil pessoas, o que é que nós precisamos fazer então? Do meu ponto de vista, precisamos de trabalhar a 3 níveis. Precisamos ter boas infraestruturas de telecomunicações, precisamos ter boas políticas para o setor e precisamos de boa regulação. Do meu ponto de vista, neste momento temos infraestruturas de telecomunicações bastante razoáveis. Precisamos, entretanto, de trabalhar sobretudo nas políticas para o setor e precisamos de melhorar a regulação do setor. Eu aproveitaria esta oportunidade para, se calhar, partilhar algumas recomendações que, do meu ponto de vista, são importantes para Cabo Verde.
Em primeiro lugar, nós precisamos de elaborar uma estratégia para o desenvolvimento das TIC em Cabo Verde. A estratégia que atualmente temos foi desenvolvida em 2005, foi aprovada, portanto, em 2005, pelo Conselho de Ministros de outubro de 2005. E tinha um prazo de validade de 5 anos, 2005-2010. Estamos atualmente em 2016 e não temos uma estratégia para o desenvolvimento da sociedade de informação em Cabo Verde. O que temos é o PESI de 2005, o PESI e o PAS, o Plano de Ação para a Governação Eletrónica. É fundamental que façamos isso, que tenhamos uma visão clara de onde queremos ir no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. Precisamos, igualmente, de implementar a Estratégia Nacional de Banda Larga. No final do ano passado, o Governo, do meu ponto de vista, muito bem, aprovou a Estratégia Nacional de Banda Larga, o que é uma coisa muito boa, mas precisamos agora de apostar na implementação. Não vale a pena termos apenas um documento de estratégia, é fundamental termos um plano de ação, sabermos implementar essa estratégia. Isso deve ser feito com apoio governamental ao mais alto nível, como eu referi há bocado, com o envolvimento dos principais stakeholders, governo, reguladora, os operadores, as empresas. É fundamental que envolvamos a todos nesse processo. E essa estratégia tem que focalizar na implementação e tem de ser de execução obrigatória. Ainda, no âmbito dessa estratégia, é fundamental que prestemos atenção à gestão do Fundo de Acesso Universal. Nós sabemos que existe esse fundo, cujo objetivo é o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, facilitar o acesso às TIC. É preciso uma boa política de gestão desse fundo. Não poderá ser um fundo que, se o ministro, num determinado momento, precisar de dinheiro, pode lá ir buscar. Se um outro ministro precisar de dinheiro, pode lá ir buscar. Tem de ser um fundo que deverá ser utilizado para a promoção do desenvolvimento das TIC e da sociedade de informação em Cabo Verde. Outras iniciativas que, do meu ponto de vista, são importantes. Lei da Segurança Informática. Ora, nós em Cabo Verde não temos uma lei de segurança informática. Dizem os juristas que onde não há lei, não há crime. Nullo crimen sine lege. Sem lei, não há crime. Há mais de 10 anos que andamos a falar sobre a lei de segurança informática. Muitas coisas que são crimes informáticos noutros países, em Cabo Verde, todo mundo pode fazer à vontade, porque não é crime. Não há lei, não é crime. Para um país que quer apostar nas tecnologias de informação e comunicação como uma área estratégica, isso é algo que tem de ser corrigido. Nós, há pouco tempo atrás, o Parlamento mostrou interesse na Convenção de Budapeste sobre o combate a cibercrimes, que é uma coisa muito boa, mas precisamos ratificar essa Convenção, bem como a Convenção Africana sobre a Cibersegurança e ainda levar em consideração a Diretiva da CEDEAO sobre a cibersegurança. A quarta recomendação, eu diria, tem a ver com a criação de uma Internet Exchange Point em Cabo Verde. Isso é fundamental para que melhoremos o acesso à internet em Cabo Verde e contribui, em certa medida, até para a redução dos custos de acesso à internet no país. E é um projeto que não custa muito dinheiro. Basta ligar as duas operadoras, os dois principais fornecedores do serviço de acesso à internet, e é preciso que haja vontade para se fazer isso. Quinta recomendação: é fundamental que tenhamos uma política de apoio ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Em Cabo Verde nós não temos recursos naturais, nós somos um país muito pequeno, com um mercado pequeno, temos que apostar na inovação e nas TIC, mas não é apenas dizer, é preciso ações concretas, medidas de política que incentivem o desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Atualmente, qualquer estudante universitário poderá criar a sua empresa. Basta você ter acesso a um computador, com acesso à internet e um grupo de alunos. Você pode desenvolver uma solução inovadora e disponibilizar isso online, e se for de facto uma solução muito boa e se tiver um bom business plan, você poderá ter sucesso.
mas é preciso que haja também uma política nacional de apoio ao desenvolvimento desse tipo de empresas. É preciso que coloquemos a nossa diplomacia económica ao serviço das nossas empresas. E é preciso que tentemos também explorar o mercado de 300 milhões da nossa sub-região. Mas é preciso que hajam políticas que facilitem esse processo todo no nosso país. Sexta recomendação, precisamos de apostar em software de código aberto. Apostar em software de código aberto não significa necessariamente que passaremos a ter software gratuito. O dinheiro que nós gastaríamos para comprarmos licenças de software proprietário, nós poderemos gastar parte desse montante na formação dos recursos humanos. De tal forma que nós passaremos a ter software de código aberto perdão, e ter o controle sobre esse software. O software proprietário, quando você utiliza um software proprietário, você não tem acesso ao código-fonte, mas você normalmente tem uma empresa por trás que dá o suporte. Em relação ao software de código aberto, nem sempre isso acontece. Ora, a tendência internacional atualmente é para o uso de software de código aberto. É que acontece no Brasil, países como a Índia fazem isso, até a Finlândia, não é? E nós precisamos de fazer isso. Precisamos de criar uma CERT, uma Computer Emergency Response Team em Cabo Verde, para termos um ambiente de cibersegurança melhor no nosso país, até porque, como se diz, as TIC são uma área estratégica para o desenvolvimento do país. A oitava recomendação, precisamos de criar em Cabo Verde um Observatório Nacional para a Sociedade da Informação. Em 2004, o relatório do PNUD sobre o desenvolvimento humano em Cabo Verde já recomendava a criação desse observatório em Cabo Verde. O PES, o Programa Estratégico para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação de 2005, já dizia que em 2007 nós teríamos um Observatório Nacional para a Sociedade da Informação em Cabo Verde. Hoje estamos em 2016 e ainda não temos esse observatório. Ora, esse observatório é fundamental para medir, para produzir relatórios e documentação importante sobre o estado de desenvolvimento da sociedade de informação no nosso país e fazer recomendações. Precisamos desse observatório. Nona e última recomendação, nós precisamos de incentivos fiscais para o setor das tecnologias de informação e comunicação em Cabo Verde. Se é um setor estratégico, precisamos de incentivos fiscais. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, pela atenção dispensada. Termino reiterando os meus profundos agradecimentos à Universidade do Mindelo pelo convite que nos foi dirigido.